Fala família, Eduardo na área para mais um vídeo da nossa nação em Neo2T. Como é que vocês estão, família? Espero que vocês estejam bem. Saudade de gravar. Tô aqui, vamos ver o andamento do projetinho da prancha. Tem bastante coisa para mostrar para vocês. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever se você gostar do conteúdo. Se você já é inscrito, não perca tempo. Deixa um like aí para valorizar o nosso trabalho aqui no YouTube, para o YouTube entender que meu conteúdo é relevante, família. Beleza? Bora pro vídeo então. Valeu, um abraço do Eduardo e fui! I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Aí família, os primeiros moldes em cera que eu fiz estão aqui já. Aqui tem mais um, né? Mais um motor, lado direito e lado esquerdo. Vou desmoldar para vocês verem como é que é o processo de desmolde. O motorzinho tá aqui. Essa semana passada eu passei trabalhando no suporte da bobininha para colocar aqui no estator. O suporte tá lá em casa já, vou finalizar ele também já para fazer o moldezinho para poder fundir em alumínio, fazer suportezinho aqui em alumínio. Deixa eu ver se tem uma. Aqui, família, eu fiz uma máscara com um Depron para pegar o formato dele. Depois eu joguei no computador e fiz ele todo em 3D aqui. Aqui tá o cabeçote que eu estou projetando para a gente poder tirar o molde do cabeçote e o cilindro. Então vou explicando para vocês aqui cada coisa, fica ligado até o final do vídeo aí. O pessoal que me segue no Instagram aí já deve ter visto. Eu postei isso aqui há uma semana atrás, mais ou menos umas 2 semanas atrás eu postei quando eu desmoldei esses cárteres, os conjuntinhos, né? Então se você não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui, ó, vai aparecer aqui embaixo no vídeo. Fica ligado aí, entra lá, dá um alô pra gente no Instagram. Se quiser falar comigo também é só mandar um direct lá, beleza? Vamos desmoldar esse aqui agora para vocês verem como é que é o processo de desmolde. Vamos lá, família, coloquei o celular aqui, ó. A gente vai ter que ir levantando com cuidado, tomando bastante cuidado para ele não quebrar a cera dentro do molde, tá, família? Então tem que tomar muito cuidado. Soltar aqui, soltar esse aqui. Vai soltando. Olha lá, família, tá aí o bichinho, ó. Vocês podem ver, aqui é os dutos de alimentação. Isso aqui depois eu tiro para poder deixar ele retinho. Ele tá saindo com um defeitinho aqui, família, mas esse aqui depois eu conserto, tá? Agora aqui, ó, com muito cuidado. Para quem achou que o molde de silicone não fosse dar certo, ó, funciona, família, funciona perfeitamente. Com muito cuidado, não pode pôr força para ele não quebrar. Tem que ir bem devagarzinho, com muito jeito. Mais um. Vou pôr ele aqui agora. Vou pegar o outro molde ali pra gente desmoldar também. Mesma coisa também, com muito cuidado. Abre a parte de baixo dele aqui. Vai tomando cuidado para ele não quebrar. Vai puxando para cima. Aí. Ó. Esse aqui até ficou mais fácil. Mesma coisa, os dutos de alimentação dele estão aqui também. Esse aqui também está saindo com um defeitinho pequenininho aqui, mas que também eu vou consertar depois, não tem problema. O que está acontecendo, família, é o seguinte: igual esse defeitinho aqui e esse defeitinho aqui, ó, que está saindo aqui, eles estão acontecendo porque essa parte do molde aqui, ela tinha que ser, ou melhor, a alimentação
do molde aqui, ela tinha que estar mais alta um pouquinho, ela tinha que ser uns 2 dedos mais alta ali. Então, para criar, quando você despejasse a cera ali, deixa eu devolver aqui. Quando você despejasse a cera aqui, se ela fosse mais alta um pouquinho, ia ficar material aqui, ia dar mais peso para ele espalhar melhor a cera no molde. E como eu não fiz, ele está direto aqui, então acaba acontecendo esses defeitinhos. Mas aqui depois eu derreto um pouquinho de cera, vou pingando aqui e fecho, ele fica filezinho. Aí na hora de dar o acabamento, só dá uma lixadinha, ele fica filé. Aqui nós temos um motorzinho completo. Ó, falta um acabamentozinho ainda, né? Para deixar ele ainda tem uns detritos aqui que eu preciso tirar. Ele fecha, fica certinho, bonitinho aqui, ó. Tem uns detritos aqui, ó, se vocês olharem ali, ó. Tudo isso aqui depois eu tenho que tirar com estilete. Vai ter que ser planado, tá, família? Isso aqui, para ele poder fechar certinho, não vai ficar lacuna, não vai ficar nada, tá? Olha lá. Tudo bonitinho, certinho, encaixando, tudo ok. Essas lacunas é normal acontecer por causa do próprio material, que ele expande e quando ele esfria, ele contrai, ele acaba ficando essas lacunazinhas. Por isso, quando você vai fazer o projeto, você tem que fazer ele com um pouquinho mais de espessura ou de tamanho do que você quer, para a hora que ele contrair, você conseguir tirar um pouquinho de material ali para ele ficar na medida certinho. Vamos para a segunda parte do vídeo agora. Vou mostrar para vocês aqui o cilindro que eu estava projetando. Eu usei o cilindro original da Gralha aqui como base para poder projetar esse cabeçote. O cilindro não, o cabeçote eu sempre confundo, eu sempre falo errado. Como eu estou querendo tirar mais de um motor, estou querendo fazer mais de uma prancha, no caso eu vou fazer 2 pranchas que vão ficar comigo e 3 motores eu vou dar para os inscritos. Vou escolher alguns inscritos aqui no canal e vou dar 3 conjuntinhos para esses inscritos poderem montar suas pranchas também. Por isso que eu estou fazendo dessa forma, para poder tirar várias peças, tá, família? Então o que eu fiz? Eu tirei aqui, peguei o cilindro original, fiz um moldezinho com fita crepe, colei a fita crepe aqui nele, desbastei tudo certinho, bonitinho, olha lá, ele ficou certinho, bonitinho. Aí aqui eu consegui ter um molde. Quando eu joguei para o computador, essa aqui foi a primeira peça que eu imprimi. Ó. O que aconteceu? Ele bateu a geometria dos furos aqui, mas ele não bateu, quem está me seguindo lá no Instagram já viu eu falando disso aqui também, ele não bateu a geometria do cilindro. Então essa primeira peça deu errado, aí eu tive que voltar para o computador, refazer essa geometria, lembrando que a câmara de combustão está dando certinho. Eu acertei a câmara de combustão também, eu peguei de modelo a câmara de combustão original. Ficou bonitinho. Então, o segundo passo foi essa daqui, ó. Só que o que aconteceu? Quando eu vim montar aqui, ó, os furos não bateram. Eu acabei fazendo essa peça espelhada. Quando eu vim colocar aqui, ó, ela bateu a geometria, mas ela ficou espelhada. Ela entra de ponta cabeça, mas a geometria aqui bateu certo. Aí eu percebi que aqui ele tinha ficado menor, aqui também ele tinha dado uma diferença, mas os furos estavam na posição correta, era só espelhar eles. Aí eu fiz essa terceira peça aqui, ó. Essa terceira peça, ela bateu a geometria, bateu a furação, ela ficou perfeita lá, a câmara de combustão lá dentro, ó. Outra coisa também que deu certinho, o assento da vela ficou ok na câmara de combustão, ó, a vela tá certinho onde deveria ficar, igualzinho no cilindro original. Deixa eu pegar o cilindro original aqui, ó.
colocar a vela ali. Olha lá, vocês vão ver que a vela fica na mesma altura do molde que a gente está fazendo. Então agora nós temos os moldes do cárter. Essa semana eu vou fazer de silicone o molde desse cilindro, para poder tirar outras peças em cera também. E mais para frente eu vou fazer o molde em silicone do cabeçote. Então nós vamos ter, a gente vai poder produzir o cárter, o cilindro e o cabeçote. Essa semana agora, o próximo passo do cabeçote é criar a parte de cima dele aqui, ó, que é onde vai entrar a água. Eu não vou colocar a entrada do interruptor de temperatura. Não vou fazer essas saliências aqui também. Eu vou fazer ele mais retinho, mais planinho. A entrada não vai ser assim. Eu vou fazer... Ele vai ficar uma saidinha para cá, uma entradinha aqui e uma saidinha do outro lado aqui. Bonitinho, uma entrada e uma saída para ele poder fazer a circulação do circuito de circulação, né? E é isso aí, família. Estamos aqui andando e estamos indo. Vou trocar a câmera aqui para explicar para vocês agora os próximos passos, beleza? Vocês viram aí bastante coisa adiantada já que a gente está fazendo. Logo, logo a gente vai conseguir produzir várias peças desse motorzinho, a quantidade que a gente quiser, basicamente. O que eu vou esperar agora é o seguinte: antes de eu dar continuidade, vou continuar fazendo as peças, os moldes e tudo. Antes de eu partir para fundição, eu vou terminar o casco que eu estou montando. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado, no vídeo retrasado, que eu ia montar o casco, eu ia mostrar para vocês a hora que ele estivesse pronto. Quem está me seguindo lá no Instagram já viu esse casco. Eu postei umas fotos dele lá de como ele está ficando. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui, ó. Vai lá, dá um oi lá, chega lá. Você vai ter bastante conteúdo extra do canal lá também. Então, assim que o casco estiver pronto, eu vou pegar esse motor, vou colocar dentro do casco para a gente poder fazer as marcações de fixação desse motor, de suporte e tudo mais, para a hora que eu for laminar esse casco, que eu for passar a fibra de vidro ou a fibra de carbono, ainda não sei do que vai ser, provavelmente vai ser fibra de vidro, porque a fibra de carbono está muito cara. Então, na hora que eu for fazer a laminação desse casco, eu já quero estar com todos os suportes, cada coisa no seu lugar ali, para eu já laminar com esses suportes, cada coisa no seu lugar, para não ter que ficar depois furando, tampando furo e tudo, para já ficar tudo redondinho e certinho. Beleza? Aí, a hora que tudo isso aí estiver pronto, a gente vai pegar essas peças de cera e já vai começar a fundição. Então, para quem está assistindo o vídeo até o final, vocês viram ali, eu já tenho três cárteres prontos. 3 cárteres, eu vou tirar essa semana, eu vou tirar mais um, são 4. Lembra que eu falei para vocês, contando com o original são 5, né? Então lembra que eu falei para vocês, 2 vão ficar comigo e 3 eu vou passar para uns inscritos do canal aqui. Vou escolher 3 inscritos do canal e vou dar esses kits para esses inscritos. Até mesmo por isso eu vou tirar o molde do cilindro também. Assim que eu fundir o cilindro na cera, que eu consegui tirar os moldes da cera, e assim que eu fizer o cabeçote também, eu trago no vídeo aqui mostrando para vocês como é que ficou o motorzinho todo montadinho na cera ali. Beleza? Se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço. Lembrando, se você gostou do meu conteúdo e ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho aí, se inscreva. Se você já é inscrito e não deu o like ainda, deixa aquele like ali para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e poder passar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Um abraço, Eduardo. Obrigado por ter ficado até o final. Valeu e fui!